Acabei de instalar a nossa luminária aqui no teto. Agora eu vou chegar mais perto e vou mostrar para vocês os detalhes dela. Dá uma olhadinha também aqui, ó, nessa tampinha que eu parafusei no forro. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou fazer aqui uma luminária utilizando esse garrafão de água. É um garrafão de 20 litros. Vocês podem ver aqui, ó, que esse garrafão ele acabou que rachando, mas o que pode acontecer é que esse tipo de garrafão ele vence. Então, quando ele vence, ele tem que ser descartado. E se você não tem um garrafão desse, basta você ir em alguma revendedora de água, chega lá, pergunta para eles se eles não têm um garrafão vencido ou rachado, que eles vão arrumar para você. Eu vou fazer aqui hoje essa luminária. Acompanhe aí comigo, passo a passo, bem detalhado, para vocês aprenderem, caso vocês queiram fazer também, ou simplesmente só para acompanhar o resultado. E para fazer essa luminária, nós vamos precisar do garrafão, é claro. Vamos precisar também de um bocal para poder colocar a lâmpada. Aí pode ser nesse material aqui ou daqueles bocal de plástico mesmo. Você também vai precisar de um pedaço de fio e o tamanho do fio depende da altura que você quer deixar pendurada a sua luminária. E eu vou cortar agora e vou fazer o corte bem aqui, ó, no finalzinho dessa parte plana, certo? Vocês podem ver que tem aqui um relevo, aí desce, tem uma parte plana, começa esse outro relevo. Então vamos fazer o corte nesse final aqui. E para fazer esse corte vamos utilizar aqui uma serrinha. É uma serra de cortar cano, cortar ferro, e ela é bem propícia para cortar esse tipo de material. Além dela ser grande, ela corta facilmente. Vou cortar aqui o meu garrafão e já volto. Galera, conforme vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz o contorno do garrafão utilizando a serrinha. Eu fiz uma linha um pouquinho mais fundo, mas não cheguei a separar. Você pode cortar com uma faquinha de cozinha, dessas de serrinha. Porém, ela tem que ser nova e bem afiada aqui, ó, senão vai dar trabalho para você. Como eu mostrei para vocês, eu já fiz aqui, ó, a marcação e agora eu vou com a serrinha cortando, ó. Só toma cuidado para a hora que você for cortar não sair fora dessa linha, porque senão vai ficar torto essa beirada aqui, ó, da luminária. Então vamos lá, vou separar tudo aqui. Já com a faquinha de serra, você vai só numa direção daqui de lá para cá e também não precisa correr. Vai cortando aqui, ó, seguindo essa linha. Prontinho, galera, acabei de separar aqui essas duas partes. Essa outra parte aqui eu vou usar ela como lixeira, só que eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo, porque eu também vou colocar uma tampa nisso aqui para poder usar ela como lixeira. Depois é só colocar o saco de lixo aqui dentro e usar numa boa. Então aqui está a parte que vou fazer a luminária. Que nem eu falei para vocês, eu estou utilizando essa parte aqui também, então vai ser uma luminária mais funda, né? Não vai ser tão aberta. Eu poderia deixar ela um pouco menor, mas eu quero deixar ela mais focado para baixo. Quanto mais você abre ela, mais espalhado fica a luz. Quanto maior aqui, mais focado ela fica aonde você precisa. Agora nós vamos fazer uma pintura. E para fazer essa pintura nós vamos dar uma lixada nesse plástico. Isso para a tinta fixar melhor. Vamos lixar por fora, vamos lixar por dentro também. Por dentro eu vou pintar de branco para poder refletir melhor a luz. E por fora eu vou pintar preto ou dourado. Uma coisa, galera, que é interessante se você conseguir, quando você arrumar o seu garrafão, é conseguir essa tampinha aqui, ó. Quando você compra o garrafão com água, ela vem com essa tampa. Se você conseguir ela, vai ser melhor, porque depois nós vamos fazer um furo aqui e passar o fio por aqui. Então quando for pintar, vamos pintar a tampa da mesma cor dessa parte aqui também, do lado externo. Então vou lixar aqui agora para poder fazer a pintura. E para lixar pode-se usar uma lixa número 150, dessas lixas de parede ou lixa d'água, né? Se for uma lixa muito grossa, vai ficar muito arranhado depois. Então pode ser uma lixa fina mesmo, que nem eu falei para vocês, número 150. Ou que você tiver aí também, beleza? Na hora de lixar, dê preferência para lixar tudo na mesma direção. Se você estiver lixando assim, ó, faz todo ele assim. Ou se estiver lixando assim, ó, na vertical, faz assim, certo?
Além de você lixar essa parte externa, dá uma lixada aqui também onde foi feito o corte para tirar bem essas rebarbas aqui, ó. Está vendo aqui, ó, que onde foi feito o corte ficou bastante rebarbas? Então é só você lixar para poder tirar. Isso aqui sai facilmente. Bom, galera, prontinho, está lixado. Então lixei por fora, lixei bem essa beira aqui para tirar as rebarbas, lixei por dentro também para poder facilitar a fixação da tinta, beleza? Galera, agora eu vou então para a pintura, que nem eu falei para vocês, aqui dentro eu vou colocar um branco e na parte de fora eu vou colocar um preto, certo? O branco para poder refletir bem a luz que vai ficar aqui dentro. Então o branco ajuda a refletir essa iluminação. Se você colocar uma cor escura, a cor escura vai absorver a iluminação. Já o branco, ele reflete a iluminação. Então potencializa mais ainda a sua lâmpada. E pro lado de fora eu vou pintar de preto, mas você pode pintar de vermelho, da cor que você quiser. Geralmente aquelas luminárias que são estilo industrial, elas são na cor verde. Mas isso é você que decide. A cor é você que decide qual te agrada mais. Antes da pintura, eu resolvi fazer o teste utilizando a luminária com a lâmpada, mas sem fazer a pintura, só para a gente ver como que vai ficar. Caso você esteja pensando, e se eu não quiser pintar? Então a gente vai ver junto a questão da iluminação, como que ficaria sem fazer a pintura. Então para isso, agora eu vou fazer a parte da fiação. Já tenho uma lâmpada aqui para fazer o teste. Tem aqui o meu bocalzinho. Então agora eu vou fazer a conexão dos fios. Vou diminuir aqui o tamanho dessa ponta, porque eu acho que está muito grande. Facilita para mim colocar ali dentro. Tem que deixar a ponta bem juntinha para poder entrar facilmente aqui nesses buraquinhos. E para colocar aqui é só soltar os parafusos, mas não precisa tirar ele todos não. Só soltar de forma que essa pontinha dele aqui dentro não fique sobrando ali. Solta o outro também. Os dois permanecem presos aqui, porém eles não estão atrapalhando mais a entrada do fio. Põe uma perninha do fio de forma que ele entra toda a parte descascada. Aperta ele totalmente. Aperta bem, viu, galera, para ele não escapar. Então aqui está o nosso bocal, ele já está pré-montado. Depois disso, vamos fazer um furo da largura do fio, certo? Não mais do que isso. Caso você não tenha essa tampa aqui, que já vem no galão, você pode arrumar um pedaço desse plástico aqui, ó, de pote de sorvete, porque ele é mole e fácil de cortar. Aí você corta uma tampinha ali, ó, uma tampa da largura dessa boca, coloca ali. Você pode passar uma fita isolante ou usar cola quente para poder fixar a tampinha. Vou fazer o furo aqui para passar o fio. Olha ali, ó, do outro lado. Depois que você fizer o furo, você usa uma faquinha aqui, ó, para encontrar os dois buracos. Só toma cuidado para não cortar o dedo, beleza? Olha aí o buraco. Agora você vem aqui, ó, e passa esses dois fios. Pode forçar um pouco e vai passar numa boa. Olha aí. E agora nós vamos colocar ali. Bom, conforme vocês estão vendo aqui, eu passei uma fita isolante para que o fio não passe para baixo ali. Caso ele queira escorregar, ele vai travar aqui. Agora eu vou colocar a lâmpada e vamos fazer o teste. Agora eu vou fazer o teste para vocês de iluminação sem o plástico estar pintado. Nós vamos ver como que vai se comportar a iluminação. Se vai ficar espalhada, se vai sair por aqui, certo? Nós vamos ver junto antes de fazer a pintura. Bom, galera, conforme vocês estão vendo, já está um pouco escuro aqui porque eu desliguei duas lâmpadas. Eu estou agora só com uma lâmpada acesa que fica no teto. Agora eu vou conectar o fio aqui na tomada. Isso aqui vai acender. Depois eu vou apagar a outra lâmpada que está acesa e aí vai ficar somente aqui aceso. E aí a gente vai ver como que seria a luminária sem a pintura, beleza? Vou conectar aqui rapidinho. Opa, acendeu. Olha aí, galera, tá aceso. Agora eu vou apagar a outra lâmpada, que é a que fica aqui em cima no teto. E aí vai ficar só ela acesa. Olha aí para vocês verem como que ficou. A luminária sem a pintura. Um pouco azul, pouca iluminação para cima e a iluminação é mais para baixo também, ó. Olha aí para vocês verem. Também dá para usar sem pintar ela. Lógico que a pintura é por uma questão de estética. E vai ficar muito mais bonito, principalmente durante o dia, quando as pessoas vão ver todos os detalhes. Então assim fica a nossa luminária sem a pintura. Dá para usar? Dá para usar também, sem a pintura.
mas se a gente pintar, ela vai ficar muito mais bonita, beleza? E agora então, depois desse teste, que já merece o seu like, eu vou partir para a pintura. Bom, galera, conforme vocês estão vendo aqui, ó, já passei uma demão de tinta, passei por fora preto e por dentro eu passei o branco. Eu vou passar mais uma por dentro e mais uma por fora. É bom você caprichar na tinta para ele perder aquele efeito transparente depois. Se você não passar uma boa camada de tinta, depois ele vai ficar meio transparente ainda. Mas 2 demãos de tinta já é o suficiente. Então eu vou agora passar a segunda demão e aí eu já volto com o resultado para vocês. Galera, agora está finalizado a pintura. Eu ia deixar isso aqui todo preto e por dentro branco. Como eu tinha uma tinta dourada aqui, eu resolvi pintar de dourado para dar uma estilizada, mas não coloquei uma fita fazendo aquela divisão brusca. Eu fiz meio que uma transição aqui, ó, dá para vocês verem de perto aqui, ó. Ficou mais dourado e aqui fez uma transição para o preto. E por dentro aqui eu pintei de branco, justamente para poder refletir melhor a luz. Isso aqui potencializa a iluminação. Mas uma coisa que eu aconselho vocês é fazer de 2 cores só. Você pinta pelo lado de fora de uma cor, geralmente ou é preto, ou é vermelho, ou é verde. Já pelo lado de dentro, o ideal é você pintar de branco, mas você pode pintar também de dourado ou cor de alumínio. São cores que refletem muito bem a iluminação, certo? Galera, agora eu vou passar para o passo final, que é montar a estrutura elétrica. Vou ligar ela na rede e nós vamos ver o resultado juntos. Mas antes de passar agora para a montagem e o teste, eu vou falar um pouco para vocês de custo e benefício, certo? Quanto que você vai gastar para poder fazer essa luminária, se vale a pena ou não. Primeira coisa que você vai precisar ter é o garrafão. Isso aqui você consegue gratuitamente. Depois você vai precisar do bocal e de um pedaço de fio. E se o bocal você não tem aí na sua casa, ele custa em média R$2. Já a lâmpada, provavelmente você vai reaproveitar uma que você já tem no seu ambiente, ou senão se você for comprar uma lâmpada dessa, é R$10. Então vamos supor que você não tenha nada e queira construir a luminária. Então só aqui nesse conjunto você vai gastar R$12 e para fazer a pintura da luminária você vai gastar 2 latas de tinta, cada um com uma cor diferente. É você que vai definir a cor. Cada lata de tinta você vai pagar uma média de R$20. Então em 2 latas você vai pagar 40. Somando o 40 mais o bocal mais a lâmpada, você vai pagar R$52. R$52, galera, é o mesmo preço para você comprar uma luminária na Shopee ou no Mercado Livre. Eu já pesquisei e tem luminárias nesse valor. Só que se você for fazer mais de uma, 2, 3, aí vale a pena você comprar a tinta, porque com 2 latas de tinta você vai conseguir pintar de 2 a 3 luminárias. Aí vale a pena. Se você for comprar na internet, você vai pagar mais de R$150 em 3 luminárias. A não ser que você queira testar as suas habilidades e também ocupar o seu tempo, aí sim vale a pena investir o dinheiro, porque você vai ver o resultado do seu trabalho e no final você vai ficar satisfeito. Galera, só um negócio rápido aqui, caso vocês estejam ouvindo algum barulho, é aqui do mini ar-condicionado que eu tenho aqui. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre ele, mostrando quando eu comprei, mostrando todos os detalhes. Vou deixar um link na descrição ou no primeiro comentário para vocês assistirem e verem se vale a pena ter um mini ar-condicionado desses aqui, beleza? Então agora eu vou passar o fio aqui por dentro. Vou puxar ele mais ou menos aqui, ó, que nem eu mostrei anteriormente também já no vídeo, de uma forma que ele encaixa aqui dentro, ele não fica tão solto, beleza? Aqui ele já está numa posição muito boa. Agora, para poder travar aqui, vou usar uma fita isolante. Galera, se vocês não quiserem deixar o fio seus branco, que vai ficar diferente da luminária, você pode pintar ele de preto também, ou você vai passando uma fita isolante em volta dele, que aí ele fica também preto da cor da luminária, certo? Olha aqui para vocês verem. Agora eu vou colocar a lâmpada. Prontinho, a lâmpada está colocada. Galera, eu arrumei um cabo aqui, ó, para mim poder fazer a conexão, para fazer o teste aqui na bancada. E só uma dica para vocês, se vocês conseguirem um cabo desse, que vem 2 dentro dessa capa, é melhor para você pendurar ele aí no teto da sua casa. Ele fica muito melhor esteticamente do que esse aqui, que é mais simples e ele também é mais feinho, beleza? Então se você conseguir desse aqui, ó, é melhor.
talvez depois eu troque aqui também. Agora eu vou fazer o teste aqui em cima da bancada de iluminação dele. Vou ligar aqui. Galera, olha aí para vocês verem. Olha como que ficou por dentro. Eu coloquei uma lâmpada aqui de 6 watts, então é uma lâmpada fraca. Olha aí para vocês verem de cima aqui, ó. Olha como que ela ficou na bancada. Então fica muito bom também para você colocar em cima de uma bancada para fazer algum serviço. Galera, conforme eu já mostrei para vocês esse cabo aqui, ó, resolvi trocar. Então eu tirei esse branco aqui e coloquei esse preto aqui que vem 2 dentro, porque esteticamente ele fica melhor e fica com muito mais cara de luminária. Olha aqui para vocês verem, ó. Mesmo tendo colocado ele, que é um pouco mais grosso, coloquei essa fita isolante aqui para ele não descer. Mesmo eu colocando a lâmpada aqui, ó, ele vai poder ficar pendurado, que o fio não vai passar para baixo aqui. Agora eu vou pendurar aqui no teto e vou mostrar para vocês verem o resultado. Beleza? Galera, só mais um detalhezinho aqui, ó, para você colocar no teto e não ficar aquele fio direto saindo do teto, do forro. Arrumei uma tampa aqui, tampa de um pote de sorvete. Isso aqui virado para cima, ele vai encostado no forro ou no teto. Fiz um buraco ali e vou passar o fio também. Olha aí, ó. Pronto. Agora eu vou lá e vou colocar e vamos ver o resultado final. Acabei de instalar a nossa luminária aqui no teto. Olha aí para vocês verem como que ela ficou. Agora eu vou chegar mais perto e vou mostrar para vocês os detalhes dela. Dá uma olhadinha aqui nas cores, na cor dourada que ficou na lateral. Já a cor preta que ficou por cima, ela não vai ficar visível, mas a cor dourada que ficou nas laterais, então é possível ver dos lados e por baixo também. Então quem está aí embaixo passando, né, vai conseguir ver a cor dourada e, lógico, a cor que foi pintada por dentro, que é o branco. Já o preto não é possível ver porque fica por cima, mas dá uma olhadinha também aqui nos detalhes da fiação. Olha para vocês verem, como eu tinha falado, o preto ele fica melhor apresentável, né, em contraste com o forro branco ou com o teto branco. Se fosse aquele fio branco duplo, né, não ficaria tão legal, mas esse fio arredondado e preto, ele ficou com muito mais cara de luminária. Geralmente as luminárias, quando você compra, vem com fio nesse modelo. Dá uma olhadinha também aqui, ó, nessa tampinha que eu parafusei no forro. Conforme eu falei para vocês, é uma tampa de pote de doce de leite. Eu fiz 2 furos, parafusei aqui e ficou bem legal. Então deu para reciclar essa tampa para fazer essa luminária. Agora eu vou acender ela. Olha lá para vocês verem, meus amigos, está acesa a luminária, certo? Conforme eu falei, eu deixei ela um pouquinho mais comprido as laterais, para que a iluminação ela fica mais focada para baixo, não espalhado para as laterais. Esse é um tipo de iluminação que ele é focado mais para baixo, então é indicado para você colocar em cima de uma bancada de trabalho ou em cima de uma mesa de estudos, ou em qualquer ambiente, aí é você que decide. Eu gostei bastante do resultado e espero que vocês também tenham gostado, beleza? Qualquer dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que eu sempre estou postando nesse canal dicas, tutoriais, unbox, reviews, tudo aquilo que possa te ajudar em algum momento da sua vida, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo tutorial e fui!